Quando você está na faculdade, as coisas parecem tão organizadas e tão divididas, né, que você nem se dá conta que quando você vai para o campo de batalha, né, e vira médico, vai atender a comunidade, que existe ali, né, no mesmo plantão, a medicina do idoso, a medicina da criança, a medicina da gestante, a medicina do adulto, né, e são diversas outras situações que você precisa estar resolvendo, né, a vida do seu paciente. Diante de todos esses desafios, uma coisa que nós não podemos perder é a empatia, né? É o gostar de gente, é atender bem o seu paciente como se fosse o nosso parente. Esse episódio é um convite, né, para você melhorar o cuidado com o seu paciente, né? Coisas de pálpebras, onde nós vamos falar também de alterações dos cílios, né? São algumas alterações, algumas pequenas alterações que você pode perceber de forma bem simples, bem rápida na sua anamnese, né? E que você vai orientar bem o seu paciente. Provavelmente esse paciente nem vai chegar queixando disso para você, mas que nessa ação, né, com esse conhecimento, você demonstra ali o cuidado, a empatia, né? Às vezes uma ação rápida que não te toma tempo, mas que faz toda a diferença na vida do seu paciente, né? Você vai adquirir também alguns conhecimentos, termos técnicos, onde você vai colocar no encaminhamento, quando necessário, ao colega oftalmologista, e ele vai olhar aquele encaminhamento e vai dizer, olha, esse colega se preocupa com o paciente. Porque, na maioria das vezes, né, o encaminhamento ele chega assim, ó, ao oftalmologista, e ninguém coloca mais nada, né? Isso fica muito vago. Mas quando você para, escreve com cuidado, né? Coloca ali, solicita avaliação em conduta, coloca até uma hipótese diagnóstica, né? Isso na oftalmologia às vezes não acontece com muita frequência, mas você demonstra ali um cuidado, né? Um cuidado a mais com o seu paciente. Nós, do oftalmo clínico, sempre oferecendo para você conhecimentos específicos para que você possa ajudar cada vez mais a saúde visual do seu paciente, para que você possa ajudar o seu paciente, fazer toda a diferença na vida do seu paciente, marcar, né, o seu atendimento, né, na vida daquele paciente. Que médico não gosta, né, de ser reconhecido e de ter essa importância na vida de todos aqueles que ele tem contato. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um bom episódio. Com essa alteração, nós chamamos de dermatocálase, e de repente esse paciente, depois de corrigido, ele vai estar assim, né? É uma excelente transformação, é uma alteração na base dos cílios, tá? Então é uma inflamação na margem palpebral, né, que envolve predominantemente a pele e os cílios, tá? Essa é a definição de blefarite. A próxima alteração que eu gostaria de chamar a sua atenção é o xantelasma. Ora, o xantelasma são essas manchinhas, né? Essas lesões amareladas, né? Uma condição comum, muitas vezes bilateral, é o entrópio. Ora, esse paciente, também geralmente paciente idoso, né, tem aí a eversão, né, na margem palpebral, a consequência disso, os cílios tocando no globo ocular. E isso é extremamente desagradável. De repente você está no seu consultório, atendendo um paciente, né? Você faz todo o atendimento e no final ele lembra e fala assim, doutor, tá aparecendo uma manchinha aqui, ó. Aí ele mostra para você, quando você olha, é uma alteração semelhante a esta imagem. A primeira alteração é essa aqui, é um hidrocistoma apócrino, né? É o que nós chamamos de cisto de Moll. Tricomegalia, aqui é bastante curioso, né? Você olha para o paciente e percebe que ele tem os cílios longos, né? Essa alteração é muito comum, é a madarose. Ora, você olha o paciente e ali ausência de cílios. O paciente perdeu os cílios, né? Essa imagem que eu vou projetar para você aqui. A pitose do cílio. Ora, pitose vem do grego pitoses, queda. Nesse momento, você vai observar, né, em pálpebra superior, esse cílio ele está inclinado em direção à pálpebra inferior. É exatamente esta imagem que eu estou projetando para você agora, né? E aí você pode perguntar, e o que vai causar essa pitose de cílio? Ora, aqui pode ser idiopático, né, pode ser associado a um dermatocálase, né, e você pode também, em alguns pacientes que apresentam paralisia facial de longa data, né, ele pode também desenvolver a pitose dos cílios. Olá,
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso ambiente de estudos oftalmoclínico. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e ajudo clínicos, assim como você, a identificar alterações visuais sintomáticas e assintomáticas, tratar quando possível e encaminhar ao especialista quando necessário. Você está no episódio Coisas de Pálpebra. Selmo Celeno Porto, no seu livro de semiologia, ele utiliza a seguinte expressão: é no exame clínico que se pode fazer a fusão da ciência e da arte. E é exatamente isso que nós trazemos hoje para você nesse episódio, Coisas de Pálpebra. Ora, se a oftalmologia é uma das especialidades mais negligenciadas no nosso exame, você está aí examinando seu paciente da cabeça aos pés, dificilmente presta muita atenção nas alterações. Porém, imagina as pequenas alterações presentes na pálpebra do seu paciente. Ora, então a ciência, a arte, o clínico, é com conhecimento que tem a sensibilidade de identificar uma alteração que muitas vezes nem é a queixa principal do seu paciente, mas que por outro lado está atrapalhando, está incomodando, está prejudicando a qualidade de vida desse paciente. Você vai, com uma pequena observação, com uma pequena ação, conseguir fazer toda a diferença na vida do seu paciente, e que médico que não se sente bem fazendo a diferença, cuidando, agindo no sentido de que esse paciente tenha uma melhora na sua qualidade de vida. Eu gostaria de começar o nosso episódio com essa alteração. Nós chamamos de dermatocálase. Talvez no seu dia a dia você já se deparou com diversos pacientes com dermatocálase. Observe essa imagem. Esse idoso, ele tem um dermatocálase grave, causando redução no seu campo visual superior. Essa queda de pálpebra, ela já está prejudicando a visão desse paciente. Esse paciente, ele já está sendo prejudicado. E às vezes ele chega para você para investigar uma hipertensão, para investigar, por exemplo, às vezes para tratar um diabetes, às vezes ele quer saber como está o nível de colesterol. A queixa dificilmente vai ser essa, porque às vezes ele está meio que acostumado com essa dificuldade e ele talvez nem se deu conta que isso pode ser melhorado. Imagina você, orienta bem esse paciente, faz o encaminhamento correto, e de repente esse paciente, depois de corrigido, ele vai estar assim. É uma excelente transformação, é um grande passo na melhoria da qualidade de vida do seu paciente. E esse paciente, ele vai ficar muito agradecido, ele vai ficar tão agradecido a você, às vezes até mais que ao cirurgião que realizou o procedimento. Aí a pergunta que não quer calar: diante desse paciente, você vai encaminhar para quem? Você está aí na rede, você precisa fazer o encaminhamento, esse paciente está precisando, é uma cirurgia eletiva, mas que precisa ser realizada. E eu vou deixar como sugestão que você encaminhe esse paciente ao oftalmologista. É o oftalmologista, especialista em plástico ocular, que realiza esse procedimento. Essa cirurgia de correção do dermatocálase, ela é chamada de blefaroplastia, E esse paciente vai ter uma mudança considerável aí, dos tecidos, periocular, e com certeza vai liberar o seu campo visual. Tá bom? Então você pode encaminhar e você vai justificar dermatocálase grave, causando redução do campo visual, uma excelente justificativa para você encaminhar o seu paciente. A segunda alteração, de repente você está atendendo um paciente, às vezes ele solicita, ele já chega, a situação agora é diferente, ele já chega queixando de muita coceira nos olhos. E aí você, no primeiro momento, você tentado a pensar em alergia, Olha, esse paciente deve ter alergia. Mas se você examinar, se você olhar no olho, seguir o conselho dos mais velhos de olhar nos olhos do seu paciente, você talvez possa perceber a presença de crostas duras na base dos cílios. E se você
tiver um pouco de dificuldade, né, você pode usar o seu aparelho, né, celular e tirar uma foto e ampliar. Você vai perceber nitidamente a presença dessas crostas, né? A visão que nós temos na lâmpada de fenda, você consegue às vezes, tirando uma foto e ampliando, né, você vai perceber essa alteração. Às vezes não tão expressiva como essa da imagem, mas, né, você percebe aí que tem crostas na base dos cílios. Nós chamamos isso de blefarite. É uma alteração na base dos cílios, tá? Então é uma inflamação na margem palpebral, né, que envolve predominantemente a pele e os cílios, tá? Essa é a definição de blefarite. Esse paciente, às vezes, ele vai queixar, né, de coceira, de desconforto, né? Então, é uma interação, nesse caso, complexa, envolve aí uma tríade, né? Secreção anormal na margem palpebral, presença de micro-organismos, né, e alteração do filme lacrimal. A pergunta que não quer calar: você vai encaminhar esse paciente, né? Ora, como que fecha o diagnóstico? O diagnóstico é essencialmente clínico. Você pode fazer, você pode fechar. Agora, o encaminhamento, ele é sim importante. E eu vou explicar para você por que o encaminhamento é importante. Porque ele está pautado em 4 pilares. O primeiro pilar é a higiene palpebral. Você pode orientar o seu paciente. O segundo pilar, antibiótico tópico e às vezes antibiótico sistêmico. E o quarto pilar, né, que seria o primeiro, higiene palpebral, segundo, antibiótico oral, terceiro, antibiótico tópico, né, forma de colírio, e o quarto, que é o corticoide. Às vezes é necessário o uso de corticoide nesse tratamento e por isso você deve encaminhar o especialista. Porque nós já falamos aqui em diversos outros episódios que o corticoide, principalmente o corticoide tópico, né, mas não só o tópico, né, qualquer corticoide, independente da via, ele pode causar elevação na pressão intraocular do seu paciente. Aí você fala, e qual é a diferença então? A diferença é que quando você prescreve um corticoide na forma de colírio para o seu paciente, você está assumindo ali um grande risco, porque no seu consultório você não tem condições de aferir essa pressão intraocular. Então você não tem a menor ideia se essa pressão, se ela já está elevada ou não, né? E se ela estiver elevada, você não vai prescrever uma medicação que pode elevar ainda mais essa pressão intraocular desse paciente. Por esse motivo, você deve encaminhar esse paciente para o tratamento e acompanhamento com o especialista, né? E você pode acompanhar junto. Agora, a higiene palpebral você já pode orientar. No momento do encaminhamento, você já orienta o seu paciente. E como que será realizada essa higiene? Através, você vai prescrever para esse paciente o shampoo neutro infantil. Ele encontra em qualquer farmácia. Ele vai pingar uma gotinha do shampoo, colocar um pouco de água, né, durante o banho, vai diluir, fecha o olho, faz espuminha e aí enxágua, né? Mesma coisa no outro olho, uma gotinha de shampoo, dilui um pouquinho de água, fecha o olho, faz espuminha. É muito importante você orientar esse paciente, né, a fechar os olhos, né? Eu já tive pacientes que chegou, né, falou, olha, doutor, arde demais. E eu perguntei, como que você usou? Ele usou com o olho aberto. E curiosamente, esse paciente estava acompanhado da esposa, né? E a esposa achando o paciente, achando muito engraçada a situação e falando assim, homem realmente é muito mole, né, doutor? Reclama de tudo. Lá no frasco está dizendo que nem arde, né? Só que arde. No frasco tem essa informação, mas pode sim causar uma irritação, é desconfortável, né? E é desnecessário. Então você vai, esse paciente ele não entendeu, né, a forma correta de usar, fez o uso de forma inadequada e sentiu aí um certo desconforto, né, ao fazer uso do shampoo. Então é muito importante você orientar bem o seu paciente, né? E aí esse paciente você já encaminha e já indica no seu encaminhamento que você já iniciou aí com as orientações para o cuidado, né, para a higiene palpebral. E ele vai continuar, né, o tratamento e acompanhamento com o especialista. A próxima alteração, né, que você pode receber o seu paciente é o paciente que chega e ele tem um ordeulo, né? O ordeulo, também chamado de tersol, né, popularmente conhecido como trêssol, né? Então o paciente ele tem um tersol, ele tem uma infecção estafilocócica, né? O caso do ordeulo é provocada por um micro-organismo. Esse micro-organismo ele vai acometer as glândulas de Zeis, né, que é as glândulas presentes na base do folículo, tá? Então nós temos aí
um exemplo de um ordelo externo, é um ordelo que vai acometer a base do folículo, né? Um ordelo mais superficial, a base do cílio, né? Agora nós podemos também ter um ordelo interno. O ordelo interno ele acomete as glândulas de meibômios, é um ordelo um pouco mais profundo, né? Mas continua sendo um ordelo, tá? Então, o paciente ele chega para você com queixa de dor localizada em região palpebral. O ordelo, às vezes, ele é muito confundido com essa outra alteração, que é o calásio. O paciente ele chega para você com uma tumoração na pálpebra, né? E ele já chega reclamando: olha, doutor, eu tenho um carocinho aqui na pálpebra, pode não parecer nada, mas me incomoda. Às vezes esse carocinho ele aumenta, às vezes esse carocinho diminui. Nós estamos aí diante do calásio, tá? A diferença entre o ordelo e o calásio é que o calásio ele é uma obstrução do ducto, né? Na glândula de meibômio, geralmente, e aí nós temos um aglomerado de secreção sebácea. Enquanto que o ordelo ele é provocado por um micro-organismo, eu tenho ali uma infecção. O calásio, geralmente, ele é indolor. Em alguns pacientes, na fase aguda, ele pode até ser doloroso, tá? Mas, geralmente, o paciente ele chega e diz: olha, doutor, não dói, mas eu percebo que tem um carocinho aqui, né? Você pode encaminhar esse paciente? Pode. Você pode encaminhar esse paciente ao especialista, ao oftalmologista. E como que é o tratamento, né? Ora, o diagnóstico é essencialmente clínico e o tratamento pode ser um tratamento conservador, né? Onde você vai orientar esse paciente a colocar compressas mornas, né? Mas em algumas situações, quando você não tem uma boa resposta ao tratamento, esse tratamento ele pode, né, ser um pouco mais invasivo, né? E aí nós temos duas formas. Primeiro, né, a aplicação, né, de triancinolona, então é uma injeção intralesional de triancinolona, e a segunda que é uma cirurgia de incisão para remoção da cápsula e drenagem do calásio, né? Em algumas vezes o tratamento ele pode ser combinado, né? Faz aí uma incisão, retira, né, e drena esse conteúdo, retira a cápsula e drena esse conteúdo, e pode fazer também a aplicação de triancinolona. A próxima alteração que eu gostaria de chamar a sua atenção é o xantelasma. Ora, o xantelasma são essas manchinhas, né, essas lesões amareladas, né, uma condição comum, muitas vezes bilateral, né, normalmente afeta indivíduos de meia idade, né, e indivíduos idosos. Aqui nós temos, eu quero chamar a sua atenção porque existe uma máxima, né, que todo paciente que tem xantelasma, ele também tem hiperlipidemia. Ora, isso é verdade em 1/3 dos casos, tá? Apenas 1/3 dos pacientes que apresentam xantelasma, eles também apresentam, né, possuem hiperlipidemia. E o tratamento? O tratamento é cirúrgico, né? Geralmente por razões estéticas, mas eu quero chamar a sua atenção que a recorrência aqui, ela pode acontecer em 50% dos casos, tá? 50% dos casos, né, dos pacientes que tratam, né, de forma cirúrgica o xantelasma, essas manchinhas elas vão aparecer novamente. A próxima alteração é o entrópio. Ora, esse paciente, também geralmente paciente idoso, né, tem aí a eversão, né, na margem palpebral, a consequência disso, os cílios tocando no globo ocular. E isso é extremamente desagradável. Isso vai irritar bastante os olhos. O paciente chega para você bem incomodado, né? Nesse caso, né, o entrópio, nós chamamos de entrópio involucional, né? Ele é relacionado com a idade e ele afeta principalmente a pálpebra inferior. O tratamento aqui também é cirúrgico. Chamar a atenção, porque às vezes o ato de estar esfregando, né, friccionando aí os cílios com o globo ocular, pode provocar inflamação, pode provocar irritação, né? E nesse caso o tratamento, predominantemente, tratamento cirúrgico. Nós podemos tentar uma proteção temporária, né, mas por um período curto. Poderia ser utilizado aqui colírios lubrificantes, né, talvez uma lente de contato, né, cobrimento com lentes, mas o tratamento definitivo, nesse caso, é um tratamento cirúrgico. E dando continuidade nas coisas de pálpebra, de repente você está no seu consultório, atendendo um paciente, né, você faz
todo o atendimento e no final ele lembra e fala assim: doutor, tá aparecendo uma manchinha aqui, ó. Aí ele mostra para você, quando você olha, é uma alteração semelhante a esta imagem. O que você vai fazer, né? Qual seria a sua postura nesse momento? Você está diante ali de uma lesão pigmentada benigna, né? Isso é o que nós chamamos de sarda, né? Você pode colocar no seu prontuário assim, ó, efélide, né? Um termo, né, fazendo aí referência à sarda. Isso nada mais é do que o aumento de melanina, né, na camada basal da epiderme. Não tem alteração em melanócito, apenas uma produção excessiva de melanina. Então, essa alteração é uma sarda que nós chamamos de efélide. Ocorre normalmente, né, em pele fotoexposta, tá bom? Então, diante dessa alteração, você vai tranquilizar o seu paciente. Você pode até falar assim: olha, então a senhora fica de olho, né? Se mudar o aspecto, né? Se aumentar de tamanho, a gente investiga, tá? Mas é uma manchinha, igual uma sarda de pele. Tá bom? E aí você não precisa ficar embaraçado, preocupado, né? Encaminhar ao colega apenas para fazer essa avaliação. Então, diante dessa alteração, você vai orientar bem o seu paciente. E para dar continuidade, eu selecionei o que eu chamei de, né, alguns cistos, tá? Então vou trazer para você algumas alterações aonde no primeiro momento, o paciente vai chegar para você bastante preocupado, né? E você vai saber orientar bem o seu paciente, vai saber encaminhar o seu paciente, vai saber identificar as alterações. Então, a partir do momento que você conhece algumas alterações, o nosso propósito aqui não é zerar, né, esse assunto, mesmo porque isso não seria possível em apenas um vídeo, mas é preparar você para algumas situações e ao mesmo tempo que você conhece, né, algumas alterações da pálpebra, você começa a olhar mais para a pálpebra, né, tratar melhor o aparelho visual do seu paciente. Então, a primeira alteração é essa aqui, é um hidrocistoma apócrino, né? É o que nós chamamos de cisto de Moll. Então, nesse caso, é um pequeno cisto de retenção das glândulas apócrinas da margem palpebral, tá? Então, chamado de cisto de Moll. Geralmente se apresenta como uma lesão arredondada, como essa demonstrada na imagem, não dolorosa, né? Com um fluido translúcido, tá? Então, todas as vezes que você estiver diante de um paciente, o paciente está preocupado, né? Você vai encaminhar, sim, pode encaminhar ao especialista, e aí você coloca, né? Solicita avaliação em conduta na sua hipótese diagnóstica, cisto de Moll. Quando o colega receber esse encaminhamento, ele fala: olha, esse clínico realmente é diferenciado, né? Ele tem um bom conhecimento aí do aparelho visual. E isso é muito bom, né, para você, é muito bom também você perceber essa alteração e direcionar o seu paciente. O segundo cisto, nessa sequência, é o cisto de Zeiss. Ora, é essa imagem aqui, ó. Aqui eu já não tenho um fluido translúcido, né? Perceba que nesse caso eu tenho um pequeno cisto não translúcido, também na margem palpebral anterior, originário das glândulas sebáceas obstruídas, associada aos folículos dos cílios, tá? Então, nesse caso, um cisto de Zeiss. Então, vou projetar desse lado, tá? Um cisto de Moll, esse outro lado, um cisto de Zeiss, tá? Então, perceba que aqui eu tenho um líquido translúcido, aqui eu já tenho um cisto não translúcido. Na sequência, eu trouxe o cisto sebáceo. Perceba que a diferença aqui é que nós observamos um orifício da glândula. Geralmente, no cisto sebáceo, o orifício da glândula ele será visível. Nesse caso, é causado por um folículo polissebáceo obstruído e contém secreções sebáceas. Tá? A próxima alteração, essa que nós conhecemos, né? São os comedões, os cravos, né? Pode aparecer para você também. Então, tá aí na região da pálpebra, geralmente muito comum em quem apresenta acne vulgar. Aqui, tampões de ceratina e sebo dentro do orifício dilatado do folículo piloso, tá? Então, mais uma alteração de pálpebra. Nesse momento, né, a gente vai
especificar um pouquinho mais. Eu separei para você o que eu chamei de coisas de cílio. E eu trouxe algumas alterações aí que você pode olhar para o seu paciente e perceber que o cílio ele não está anatomicamente posicionado. Em alguns momentos ele nem estará presente. Então vamos aí nessa sequência de coisas de cílio. E a primeira alteração, a pitose do cílio. Ora, pitose vem do grego pitoses, queda. Nesse momento, você vai observar, né, em pálpebra superior, esse cílio ele está, né, caído, né, em direção à pálpebra inferior. Ele estará inclinado em direção à pálpebra inferior. É exatamente esta imagem que eu estou projetando para você agora, né, e aí você pode perguntar, e o que vai causar essa pitose de cílio? Ora, aqui pode ser idiopático, pode ser associado a um dermatocálise, né? E você pode também, em alguns pacientes que apresentam paralisia facial de longa data, né, ele pode também desenvolver a pitose dos cílios. Então, todas as vezes que você estiver diante desse paciente, né, é importante você orientar esse paciente a procurar um oftalmologista para fazer uma avaliação da córnea e conversar, né, a respeito de uma possível correção. A segunda alteração, tricomegalia. Aqui é bastante curioso, né? Você olha para o paciente e percebe que ele tem os cílios longos, né? Essa alteração é muito comum em um grupo de pacientes que faz uso de um colírio, né? Cuja composição, a base, ele é formado pelo análogo de prostaglandina, utilizado no tratamento do glaucoma. Então, alguns pacientes desenvolvem a tricomegalia. Uma outra alteração, o hipotireoidismo, né, também pode desenvolver aí a tricomegalia. Alguns pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida, né, também podem apresentar tricomegalia. Tá? A terceira alteração é a madarose. Ora, você olha o paciente e ali ausência de cílios. O paciente perdeu os cílios, né? Essa imagem que eu vou projetar para você aqui. E quais as causas? Né? Pode ser uma causa local, esse paciente ele pode ter uma doença crônica na pálpebra, pode ser uma causa sistêmica, né? O paciente pode, por exemplo, apresentar lúpus eritromatoso sistêmico, pode também, né, provocar aí a madarose. O paciente pode ter uma alopecia generalizada, psoríase, né? Então, algumas causas que podem ser responsáveis aí por essa perda, né, por essa alteração dos cílios do seu paciente. Todas as vezes que falamos em pálpebra, o que mais chama atenção na discussão com os colegas é a respeito do tratamento da dermatocálise, procedimento cirúrgico chamado de blefaroplastia. Muitos colegas ainda acreditam que esse procedimento é exclusivo do cirurgião plástico. Hoje eu deixei como sugestão para você encaminhar o seu paciente ao oftalmologista para uma avaliação, inclusive do dermatocálise, na possibilidade da realização de uma blefaroplastia. Eu quero chamar a sua atenção, principalmente para você que atende na comunidade, você que atende na unidade básica de saúde. Você é o ponto de partida, é a partir das suas mãos que o paciente ele será encaminhado para o especialista, para a especialidade. E se você não percebe esse paciente ele não tem outro meio. Eu vou deixar aqui alguns exemplos. O paciente com catarata, quem tem que perceber esse paciente é você. É você que tem que perceber esse paciente, encaminhar esse paciente ao especialista. Uma vez chegando na especialidade, né, a sua cirurgia será solicitada e esse paciente vai entrar numa fila, né, aguardar a sua vez, né, a sua cirurgia pelo SUS. Se você percebe um paciente com dermatocálise e você não encaminha esse paciente não tem outra opção. Quem vai encaminhar? Quem vai apontar a direção? E se esse paciente não consegue pagar o procedimento? Por diversas vezes, né, no atendimento particular, informamos ao paciente que ele tem, por exemplo, uma catarata, que ele tem um dermatocálise ou que ele tem, né, alguma outra situação que precisa de cirurgia. E ele fala, olha doutor, eu não consigo, nesse momento eu não consigo arcar com essa cirurgia. Como que eu faço para conseguir pelo SUS? Percebe? Se você está no serviço, se você está no atendimento público, você tem uma grande responsabilidade com esse paciente. Você precisa perceber esse paciente e encaminhar para a especialidade. Não existe um outro meio, não é do pronto-socorro, não é de outro hospital.
O fluxo ele começa na unidade básica de saúde. É você que precisa encaminhar o seu paciente, orientar bem o seu paciente, estar lado a lado com o seu paciente. Dessa forma, mais uma vez, falar para você que o oftalmoclínico está lado a lado, né? Nós estamos aí nas redes sociais, através do YouTube, do Instagram, do Facebook, eu não sei por onde você está me assistindo agora, mas o nosso canal ele é destinado ao colega médico clínico que está no campo de batalha, seja na unidade básica de saúde ou no atendimento particular, para que você possa perceber esse paciente, ajudar a saúde visual, a melhorar a saúde visual desse paciente, e todas as vezes que você faz isso, demonstra empatia, conhecimento, competência e preocupação com o seu paciente. Fique com Deus, um excelente plantão ou um excelente descanso e um forte abraço.